O governador de São Paulo, João Dória, desistiu das novas medidas de flexibilização anunciadas no dia 19 e confirmou nesta quarta-feira que o estado permanecerá na chamada fase de transição do plano de reabertura econômica, pelo menos até o dia 14 de junho. Há algumas semanas, o tucano havia anunciado o encerramento da fase de transição para o dia 31 de maio. Mas, de acordo com o governo paulista, os indicadores do Centro de Contingência da Covid-19 indicam aumento de casos e contaminações pelo novo coronavírus nos últimos dias. Aspas. Os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento e é a cautela que nós estamos adotando, disse Dória. No interior de São Paulo, algumas cidades já adotaram medidas restritivas como o lockdown, fechando inclusive farmácias. Teve até uma prefeitura acionando o exército para ajudar no combate à pandemia. Ribeirão Preto, por exemplo, decidiu pelo fechamento de supermercados e do comércio em geral a partir desta quinta-feira, mesma data em que um lockdown de 15 dias passará a vigorar em Franca. Outras cidades, como Batatais e Bebedouro, já tinham adotado restrições severas desde a última semana. No caso de Batatais, o Exército está na cidade desde o final de semana, fazendo a desinfecção de todos os lugares públicos. O trabalho é realizado por uma equipe do 13º Batalhão de Cavalaria Mecanizada, com apoio do Comando Militar do Sudeste, e inclui outras repartições públicas que têm muito fluxo de pessoas, como o Almoxarifado Municipal. Fiuza. Olha, eles precisam demonstrar, eles não vão mais parar de fazer isso, né? Eles precisam demonstrar, e não vão demonstrar, a eficácia dessas medidas, né? Então, o governador João Dória, ele já declarou, inclusive, número de vidas salvas, né? Aliás, mais uma pauta aí para o presidente do Butantan responder, né? Ano passado, dois boletins, pelo menos, né? 65 mil vidas salvas, eu lembro de um desse e tal. Salvas como? Pelo lockdown. Que lockdown? Esse lockdown aqui que a gente faz. O que é esse lockdown? Ninguém sabe. Ninguém sabe dizer. Como é que ele embarga o contágio do vírus? Ninguém mais se infecta dentro de casa? O transporte funcionando aglomerado normalmente não é um vetor? Eles não respondem nada disso. Eles apenas dizem que o fique em casa indiscriminado, estúpido, cego, contém a disseminação do vírus. Pois bem, essa medida adotada de forma reiterada ao longo de mais de um ano não tem nenhum estudo, não precisa nem estudo universitário, não, nenhuma demonstração, nenhum cruzamento de dados. Olha, nós trancamos aqui e melhorou. Não tem, jamais interromperam a circulação de transporte. Jamais tiveram a decência e a dignidade de apresentar a distinção entre quem está internado vindo da quarentena ou quem está internado vindo da circulação. Não fazem nada disso, meus amigos. Então, isso não é sério, isso não é ciência. Isso é, mais uma vez, alimentação de espetáculo para uma determinada imprensa que trata lockdown como ciência, de forma irresponsável. Ainda põe os senhores da verdade, ainda põe os checadores para irem em cima de quem diz que o lockdown é muito duvidoso. Como assim? Você vai fechar a praia? Você vai renunciar à possibilidade de trazer a população justamente para exercer o distanciamento nas áreas onde há espaço, colocar todo mundo aglomerado em transporte? Isso é ciência onde? Todos esses gestores que perpetram esse tipo de medida, todos eles são suspeitos, todos eles têm que ser investigados. E enquanto não são investigados e são sancionados por essa imprensa que quer o que a gente não sabe direito o que, eles vão trancando. Eles estão com o chicote debaixo do braço, né? Vemos aí onde vive a Ana, Califórnia. É mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Tem o paralelo com o estado do Texas e o estado da Flórida também, mas principalmente o estado do Texas, medidas de redução desse tipo de restrição irracional, ou seja, com uma circulação responsável, distanciada, mas maior, né? Para não cair nesse misticismo da interrupção do funcionamento da sociedade, com dados melhores de casos e de óbitos. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso não tem nenhum desses fanfarrões da CPI para esfregar na cara do governador de São Paulo. Para dizer, olha aqui, o que o senhor tem a dizer na comparação entre o estado do Texas e o estado da Califórnia? Por exemplo,
ou entre a Suécia e o Reino Unido, e vários outros exemplos que nós temos aí. Onde está o laudo da eficácia da sua suposta medida de segurança sanitária? Eles não têm. Então, isto não é combate à pandemia, isto é alguma outra coisa que a gente não sabe classificar e precisa ser esclarecido o quanto antes. Ana. Vitor, eu vou ser repetitiva hoje porque a população quer respostas. Nós temos muitas perguntas e as respostas não estão aparecendo com o mínimo da honestidade intelectual que nós precisamos. Esses casos, eles estão aumentando de uma maneira drástica. Por quê? Será que a eficácia da vacina, da Coronavac, ela é bem menor do que a que o governador de São Paulo disse, que seria de 98%, aí notícia de setembro de 2020? Será que as pessoas estão tomando essa vacina e acreditando na eficácia que o seu governador disse, estão, depois da segunda dose, perdendo um pouco mais aí o medo e seguindo uma vida com menos restrições, sem máscaras, sem distanciamento social, acreditando numa possível eficácia aí notificada pelo então governante que comanda o Estado, e essa eficácia não é tão alta assim, as pessoas estão contraindo o vírus? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. A CPI vai fazer essa pergunta ao presidente do Butantan? A CPI vai fazer essa pergunta ao governador de São Paulo? Porque lockdown eterno, isso não funciona mais. Nós estamos já há mais de um ano aí dentro dessa pandemia e todos os estudos que mostram números do lockdown, eles mostram números negativos, que ele não funciona no Brasil, em São Paulo, no Texas, na Califórnia, na Suécia, não funciona. O lockdown, ele funciona para segregar pessoas com comorbidade, para segregar idosos, para segregar grávidas, pessoas que não podem tomar uma boa vacina. Aí sim, esse lockdown com a segregação de grupos específicos foi exatamente isso que aconteceu na Flórida, no Texas, e não simplesmente trancar todo mundo em casa. A economia a gente continua vendo depois, e mais de um ano dentro da pandemia. A Califórnia, que é aí hoje o quinto PIB do mundo, hoje tem mais de 12 mil empresas que saíram do estado, não aguentam mais, exatamente porque não conseguem viver num estado que está permanentemente fechado. Agora começa a melhorar um pouco, mas o governador da Califórnia vai levantar as restrições agora dia 12 de junho, 15 de junho, se eu não me engano. Mas por quê? Somente agora, Vitor? Porque o recall dele está marcado, ele estará na cédula para um recall no meio do seu mandato, exatamente em julho. Então, essas perguntas a gente tem que questionar. Se foi proposto uma vacina exatamente para que a gente pudesse abrir a economia de uma maneira um pouco mais segura para aquelas pessoas saudáveis que fizeram parte dos grupos de estudos da vacina, nós queremos saber qual é a verdadeira eficácia de cada uma delas. Diga, Zé. Pois é, né? Nós já estamos aí há mais de um ano nessa história, nesse debate e sem absolutamente nenhuma possibilidade de saída. Os governantes, sejam eles prefeitos, governadores, estão pressionados contra a parede entre lockdown, toque de recolher e restrição. Poucos estados, eu acho que nenhum, aplicou realmente lockdown. Lockdown é o impedimento total de andar e ninguém pode sair nas ruas, é o que aconteceu em Paris, em algumas oportunidades, na Itália e tal, isso é lockdown, é o confinamento total. A pessoa tem que provar o que vai fazer nas ruas. Supressão 100% dos direitos civis, dos direitos individuais, com o argumento de que o direito coletivo ele é bem maior. Então, no Brasil, não houve nenhum lockdown completo, 100%. O que mais se aproximou foi aqui em Brasília, com toque de recolher, a partir das 10 horas da noite, onde as pessoas eram multadas em R$2.000, multadas. Mas o lockdown severo prevê
uma proibição mesmo, interrupção com blitz e tal. E os governantes não têm nada o que fazer. Começa a aumentar o número de casos, as UTIs ficam cheias, tem que fazer alguma coisa. E a coisa a ser feita é o lockdown, que na verdade é um isolamento. E funciona por um tempo, funciona, mas não é vacina e não é remédio. É apenas uma interrupção, porque é evidente que o vírus precisa de aproximação para ele se transmitir. Não há outra maneira. Então, se você isola, é claro que ele para. Quando as pessoas voltam, ele volta a circular. E não se pode pensar nessa possibilidade de circulação constante, porque o vírus vai mutando até ele escapa de vacina. Por enquanto, os estudos indicam que essas cepas não ainda escaparam de vacinas, o que ficaria muito mais complicado, porque as vacinas tinham que voltar para o laboratório e se aprimorar e conseguir uma imunidade para aquele tipo de cepa também. Só temos duas possibilidades. Ou o lockdown completo, que não existe, não há possibilidade, né? Principalmente para ficar um ano, ou a vacina. A vacina jamais pode ser encarada como uma proteção individual, ela é proteção coletiva. E é sim um risco, é sim uma possibilidade de erro, mas na maioria acerta. Existe a ilha não sei o que tal, sim, mas existe a Europa, existe a Inglaterra, existe Israel, existe aqui no Brasil, lá em Serrana, onde já existe comprovação de que quem vacinou com mais de 70 anos, hoje o perfil dos infectados que morrem é o perfil abaixo de 70, quer dizer, pessoas que vacinaram depois ou que não foram vacinados. Então, assim, isso está muito claro. Não tem nada ainda, não tem a bala de prata. O que existe, a porta de saída, é a vacina, proteção coletiva. Uma vacina tem uma imunidade maior que a outra? Sim, pode ter. Eu vacinei AstraZeneca, mas a Pfizer diz que tem uma proteção maior, tem umas vantagens e desvantagens. Na verdade é o seguinte, os governantes estão perdidos, como todos, como inclusive cientistas, perdidos, não sabem o que fazer diante de um vírus que todos desconhecem, inclusive, como ele é transmitido. Eu fiquei até animado quando o ministro de Ciência e Tecnologia disse que estava fazendo um estudo para mostrar claramente de que forma ele se dava a transmissão do novo coronavírus. E aí o governo federal iria elaborar uma cartilha sobre funcionamento do banco, funcionamento de escola, funcionamento do supermercado, cada um do seu jeito, adaptando ali regras e meio com base nos estudos de transmissão do vírus. E isso não saiu. E aí fica essa geleia geral. Ninguém sabe exatamente como é que o novo coronavírus está transmitindo. Pessoas que às vezes estão isoladas em casa estão se infectando e às vezes até morrendo. Mas é claro, as pessoas ficam em casa e outros saem, não há o lockdown total. Então nós estamos diante ali de duas possibilidades. E os governantes encostados na parede, quando aumenta a fila na UTI, e fila na UTI é morrer sem atendimento médico. É isso mesmo, sem um atendimento para intubação e tudo. Quando aumenta, ele não vê nenhuma possibilidade a não ser, de novo, fechar tudo e tal. E as pessoas não estão mais atendendo. Já houve uma saturação, as pessoas não aceitam mais. É isso que está acontecendo. Eu não vejo nenhuma saída a não ser vacina. É a vacina e pronto.